Boa noite, alunos. Estamos aqui falando diretamente de Votuporanga. Então, tela passada terminamos o assunto com a cultura da soja. A partir de agora, vamos tratar um pouco da cultura do milho, né? Vamos falar um pouco do começo do milho, uma breve introdução, um breve histórico de produção, como o milho aumentou a sua produção durante os anos. Vamos falar sobre a cultura específico, sobre os milhos que tem disponível no mercado, compra de semente, milho híbrido. Vamos falar um pouco também das condições climáticas que o milho precisa, que ele necessita. Então vamos dar um breve histórico geral agora inicialmente. Bom, no próximo slide mostro a vocês um histórico da produção do milho em 1.000 toneladas. Então é um histórico de produção, dando destaque a vocês ali embaixo, tem vários produtos aí, mas no destaque lá embaixo o milho total. Percebam que tem o milho primeira safra e milho segunda safra. O milho primeira safra é um milho que hoje em dia pouco se planta, que é um milho quando é plantado no início das águas, por volta de outubro, setembro, novembro. Já o milho de segunda safra é conhecido hoje como um milho safrinha. Hoje o mais comum é conhecido como milho safrinha, o milho de segunda safra, que é plantado após a colheita da soja. Então planta-se a soja no começo das águas e após a colheita da soja entra com o plantio do milho direto. Então, um dos benefícios do plantio direto, já que a soja tornou-se a cultura principal, vamos dizer assim, ela se tornou a cultura principal. Por quê? Porque ela tomou o lugar do milho que antigamente era cultivado, então ela entrou no lugar do milho no começo das águas e após a soja entra-se com o milho safrinha. Isso se dá aqui no importante que a produção de soja foi aumentando durante os anos e o milho safrinha também foi aumentando durante os anos. Só que o milho de primeira safra também aumentou até um ponto que ele meio que estabilizou o milho de primeira safra, a sua produção. Por quê? Porque são poucos produtores que preferem plantar o milho de primeira safra ao invés de plantar a soja, que está muito mais rentável hoje em dia no mercado em plantar soja. Mas tem aqueles agricultores que ainda investem no milho de primeira safra, no milho comum, no milho normal. Já no milho safrinha, todos os produtores, a grande maioria, uns 99%, 95% dos produtores, logo após a colheita da soja, entram com o plantio de milho, que é conhecido como o milho safrinha. Bom, no segundo slide aí vemos um histórico da produtividade. Como que a produtividade aumentou durante os anos. Observa aqui o milho safrinha, a produtividade foi aumentando até chegar lá nos 4.000 quilos por hectare. Já o milho de segunda safra também aumentou. Então, mostro a vocês essa tabela para vocês verem que não tem muita assim, diferença entre a produtividade do milho comum com o milho safrinha. A produtividade do milho comum e milho safrinha tem uma certa diferença sim. Por quê? Questão de chuva. O milho de primeira safra, ele pega as condições de questão de umidade boas ou favoráveis durante seu ciclo, se não for um ano atípico, como esse que fez seca em janeiro, aqui para nós no estado de São Paulo. Mas, geralmente, via de regra, o milho de primeira safra, ele passa por períodos chuvosos durante seu ciclo, então espera-se uma produtividade maior. Já o milho safrinha, ele sofre um pouco com a seca. Vocês vão ver que os períodos mais críticos do milho, em questão de umidade no solo, ele passa alguns períodos críticos dele na seca. Por exemplo, o enchimento dos grãos,
já é mais lá para frente, maio. Então ele sofre um pouco devido à seca. Então por isso que a sua produtividade do milho safrinha, ela é esperada com menor quantidade do que a produtividade do milho de primeira safra. Isso é natural, é natureza. Então, o milho safrinha, ele veio para complementar o plantio de soja, para o produtor ter mais uma opção de rotação de cultura, já que no plantio direto, a soja produz muita pouca palha sobre o solo. Não dá aquela palhada geral que a gente procura ter. Já o milho, a cultura do milho, é uma cultura que tem bastante palha. É uma cultura que desenvolve muita folha, muito caule. Então, é uma cultura, para o plantio direto, muito importante. Tem um papel fundamental na questão de palha superficial e de raiz. O milho é uma cultura que enraiza muito, produz muita massa radicular. Então, com isso, quando o milho seca, as raízes do milho, conforme o tempo passa, já com o milho já colhido, elas vão se decompondo, vão apodrecendo as raízes. Com isso, os espaços tomados pelas raízes, conforme ela vai se decompondo, ela vai criando uma camada, uns túneis, vamos dizer assim, onde tinha raiz, começou a se decompor, vão ficar túneis, mini túneis, vão ficar uns túneis muito fininhos, que aquilo influencia para nós. No plantio direto, quando vai se fazer uma calagem, adição de calcário, é feita superficialmente. Nós não revolvemos no plantio direto. Distribui o calcário superficialmente e deixa. E o calcário, ele não é solúvel em água. Então ele não desce igual desce um nitrogênio, igual desce um gesso. Então ele não é muito pouquíssimo solúvel em água. Então a água, ela lava o calcário. Ela meio que limpa, igual se fosse uma poeira. Ela limpa o calcário e o calcário atravessa a palha, chegando até no solo. Esses espaços, volto a dizer, esses espaços deixados pelas raízes vão ser os canaizinhos que o calcário mais a água, que não está dissolvido, realmente só lavando o calcário, vão descer nesses canaizinhos e vão conseguir atingir profundidades maiores, vão conseguir descer no perfil do solo. Então, a importância de um sistema radicular, numa rotação de cultura, num plantio direto, tem essa importância de descer um pouco o calcário, desce um pouco, mas desce, já ajuda em muito. E além disso, cria poros. Esses poros é para aumentar a aeração do solo. A planta, o seu sistema radicular, ela necessita de oxigênio para desenvolver. Pois que um solo compactado, as raízes não se desenvolvem. Por quê? Porque uma vez que o solo está compactado, o solo perde a macroporosidade, que são os poros maiores que contêm ar, oxigênio. Com isso, a planta diminui o seu desenvolvimento radicular, sendo prejudicado. Além do mais, diminui a umidade, a capacidade de campo, a umidade do solo. Então, um solo compactado traz esses malefícios, que o principal deles é a perda de oxigênio no solo, perda dos macroporos. Então aqui, o milho safrinha, ele veio e muito bem para o nosso país. Ele se adaptou muito bem, variedades aí se dão bem. É uma rotação de cultura lucrosa, uma rotação de cultura que dá muito lucro, vamos dizer assim, é uma rotação economicamente viável, né? Não é um milheto, por exemplo, para quem não retira a semente, é só produção de biomassa. Ou uma crotalária, é só produção de biomassa, não tem retorno financeiro. Já o milho safrinha não, ele veio muito bem por causa disso. Ele inicialmente tem as condições de umidade no solo, após a colheita da soja, e além do mais é viável, traz retorno econômico financeiro ao agricultor,
e, além do mais, é uma ótima cultura para fazer rotação de cultura em questão de produção de biomassa vegetal na cobertura do solo. Então é isso, o milho safrinha, a importância dele é isso. Bom, no próximo slide eu mostro a vocês a produção do milho durante os anos, naquela linha vermelha logo acima, e percebam que conforme os anos vai se passando os anos, a produção de milho aumenta. Consequentemente ou concomitantemente, a produção de carne de frango e de suíno aumentam também. Por quê? Vocês vão ver no próximo slide que a porcentagem do milho produzido, uns 50%, vai só para alimentação animal. Então vocês imaginam, toda a produção de milho que temos, metade vai para a produção de animais, como os aves, para fazer ração, aves, suíno, bovino. Então, está aqui um exemplo, nos Estados Unidos, foi feito um levantamento de como que era, qual que era a finalidade do milho produzido. Então, chegou à conclusão que 0,2% é semente. For ver, tem que ter, porque o milho é plantado através de sementes, e então tem que ter um estoque, uma quantidade de sementes armazenadas de um ano para o outro, para que se tenha a produção no ano seguinte, para que tenha um plantio. Então, armazena-se um pouco para semente. Para alimentação humana, 1,2 só. Alimentação humana, 1,2, que são os milhos enlatados. Tem bastante também chips, chips. Alimentos, geralmente assim, bolacha. Então tem muito milho nesses alimentos. Então 1,2 só do milho vai para a alimentação humana. Já 2,6 é transformado em amido, que vai ter outras finalidades culinárias ou não. 5% faz-se o álcool, o etanol, nos Estados Unidos. Aqui no nosso país é a cana-de-açúcar. O álcool do milho nem tem expressão aqui no nosso país, mas lá é através do milho, o álcool, o etanol deles. O adoçante, para quem não sabe, o adoçante provém de uma substância que contém no milho. Então, se extrai uma substância do milho e faz o adoçante. Então, 8% lá é feito adoçante. Já 50,1%, ou seja, metade da produção é dada aos animais para sua alimentação e geração de carne. E 22% é exportado e 10% os estoques finais, aí, os restos. Então, o grão, para que serve? Qual que é a finalidade do grão? O extrato do germe é usado como um óleo de cozinha. Então, o extrato, aquele óleo extraído, é usado para o óleo de cozinha. Vemos que hoje você vai no supermercado, tem óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol. Então são os óleos aí que as pessoas usam para fazer a comida. E o amido, ele é versátil. Ele é usado como comida, componente de fabricação de materiais, convertido em etanol ou adoçante. Então o amido tem essa finalidade, essas várias finalidades, mas principalmente na culinária. E a casca é rica em proteína, usada para alimentação animal. A casca do milho, aquela casquinha amarela do milho, ela é usada para alimentação animal. Bom, aqui eu mostro a vocês a variação do preço durante os anos 99, 2000, 2001, 2002. Não consegui achar um mais atual que este, mas o milho, ele é um produto em que o preço varia muito durante o ano. Então, podem perceber isso. O preço do milho varia muito durante o ano, na época da safra, da entre-safra. Então, o milho, o preço dele é muito variável.
Bom, então foi um breve histórico aí de produção do milho. Então agora vamos entrar na parte agronômica do milho. O seu nome científico é Zea mais, é da mesma família que a cana-de-açúcar, que o mileto, o sorgo, o arroz, o trigo. É da família Poácea, e que teve origem na América, principalmente na América Central, lá onde que é o registro do milho. Colombo, aquele navegador, ele encontrou o milho em Cuba inicialmente e levou os primeiros grãos para a Espanha, isso em 1493. E lá o milho começou o seu cultivo. Já em 1920, só em 1920, começou-se o trabalho e a multiplicação e a publicação do milho híbrido. Vou explicar a vocês o que é o milho híbrido. Então, os milhos que existiam, os milhos que eles acharam, vamos dizer, na América, são as variedades de milho que tem por função a fecundação, polinização livre. Então, eles ficam livres ao vento, tendo muita variabilidade. Então, a variedade mais ou menos dá de 4 a 5 toneladas por hectare. Com a tecnologia, com a pesquisa, o avanço tecnológico, o investimento feito na cultura do milho, com a descoberta dos milhos híbridos, a produtividade foi lá em cima, chegando a 8, 8,5 toneladas por hectare. Então, o que é o milho híbrido? O milho híbrido são cruzamentos entre variedades. Existem 3 tipos de milho híbrido: o simples, o triplo e o duplo. Lá na frente eu vou explicar para vocês o que é cada um, o que muda entre eles. Então saibam que o milho híbrido é o que é plantado, pouco se planta ou quase nada se planta de variedades. Então, o que é plantado hoje para a escala de produção são os milhos híbridos. Bom, as exigências climáticas que o milho exige. O milho ele tem uma grande adaptação. Ele é cultivado desde lá do Canadá, da Rússia, até aqui embaixo na Argentina, África do Sul. Então, a latitude dele é muito larga. A faixa da latitude dele é muito larga. Vai lá do Canadá até na Argentina. Então, o milho é cultivado quase em toda a América e África. Bom, nessa faixa do globo. Na semeadura, é importante que o solo tenha umidade e temperatura acima de 10 graus. E no florescimento e desenvolvimento, a temperatura deve estar próxima dos 25 graus. E para o milho é importante a temperatura. Não que não seja importante a questão de água, de umidade. Mas o milho é uma planta classificada como C4. O que é? É uma planta que responde muito aos raios solares, muito a temperatura e energia. Então, o milho, assim como a cana, ele responde muito bem à luminosidade. Muito bem, mais do que uma planta C3, que é uma outra classificação. Por exemplo, a soja é C3. É uma planta que não tem muita resposta com luminosidade. Já o milho ele é uma planta C4, então ele responde muito com a luminosidade. Já na floração e enchimento dos grãos, exige grande disponibilidade de água. Então, quando for encher o grão e na floração, o milho necessita de água. Aqui se dá um dos problemas do milho safrinha. Quando planta-se o milho safrinha e começa logo após uma estiagem, essas fases, esses estádios que o milho se encontra de floração e de enchimento dos grãos, às vezes podem ficar vulneráveis, podem ficar expostos a baixa umidade no solo, ocorrendo assim que a produtividade do milho safrinha é inferior à produtividade do milho de primeira safra. Mas existem variedades hoje que se adaptam e que não sentem muito essa estiagem e que produz normalmente. Mas o milho safrinha ele
via de regra, a produtividade é menor do que a produtividade da primeira safra. Isso é fato. E a colheita deve ser no período seco. Com o milho safrinha, com certeza a colheita vai ser no período seco. Pois bem, no próximo slide vemos aqui que a temperatura é o fator climático de maior importância para o milho. Ideal é entre 25 e 30 graus. Então, o milho, como eu disse, ele é uma planta classificada como C4 e que as temperaturas ideais para o seu desenvolvimento e floração e enchimento dos grãos deve-se ficar entre 25 a 30 graus centígrados. Bom, no próximo slide vemos aqui que a luz, o milho responde muito bem à luminosidade e é importante na distribuição espacial do milho. Alguns produtores mais tecnificados e que têm um relevo na sua propriedade que favorecem a fazer esse tipo de manejo, eles fazem isso. É um manejo que esses produtores que dispõem dessas terras planas e alguma tecnologia fazem. O que é? É plantar um milho no sentido leste-oeste. Por quê? Porque nesse ponto leste-oeste, as suas folhas vão ficar por norte e sul. Então, com isso, com o passar do dia, o milho recebe mais luz na sua área foliar. Então, a área foliar do milho fica mais exposta a receber luz. Então, nesse sentido, tem alguns trabalhos falando que aumenta a produção do milho, a produtividade do milho, só mudando o sentido de plantio. De vez você plantar sentido norte-sul, você planta leste-oeste. Então, o milho plantado leste-oeste tem alguns trabalhos que mostram que ele responde melhor devido à eficiência, devido ao aumento da incidência solar nas folhas do milho. Só isso você já tem um ganho de produção. Para aquelas propriedades planas, já aquelas que não são, você tem que seguir o plantio em cota. Não tem jeito de seguir a curva de nível. Você tem que seguir o nível. Pois bem, a água é importante em três fatores, em três estágios que o milho se encontra, que é a germinação, o florescimento, que é 15 dias antes e após, e a formação do grão. Via de regra, todos os grãos seguem essa regra, que é a germinação, florescimento e enchimento dos grãos, que é a formação do grão. Deve-se programar para ocorrer o florescimento no período de chuvas frequentes e temperatura entre 25 e 30 graus. Então, você vai escolher o seu milho. Sempre escolher o milho híbrido. É onde tem a melhor resposta. Os trabalhos mostram só milho híbrido. Então, deve ser plantado somente milho híbrido, não variedades. Então, na escolha do seu milho, o que você tem que levar em conta? Esses fatores aqui. Primeiro, maior produção. Você vai escolher um milho que apresenta em alguns experimentos e testes em campo que as empresas produtoras de sementes fazem, saber a produtividade daquele material. Vocês devem exigir isso, pedir para as empresas que fabricam, que trabalham com milho, e pedir a elas a produtividade, o histórico que eles veem na sua região. Não pegar uma produtividade de um híbrido de uma outra região. Exigem que na sua região tenham alguns experimentos, conduzem experimentos e que vocês compram materiais que melhor responderam para as suas regiões. Variando ali entre cidades. Exigem isso, não esqueçam. Nunca pegar material de uma outra região, sempre da sua. Isso é importante vocês saberem. Bom, o que mais que um híbrido deve ter? Resistência a doenças. Tem algumas doenças do milho que são muito prejudiciais à cultura. Algumas nem tanto, outras mais. Só que alguns milhos
híbridos, eles respondem a algum gene de resistência, então eles apresentam resistente a algumas doenças. Então, levar em consideração isso, resistência e tolerância a doenças. Maior regularidade nas produções, mantém a produção, não varia muito. Considerar a provável época de plantio para optar quanto ao ciclo. Então, saber se ele é precoce, médio, tardio, hiperprecoce, superprecoce. Então, saber quantos dias é o ciclo daquele milho, o histórico, através das pesquisas que as empresas fizeram, vocês exigirem deles o ciclo daquele milho. Quantos dias após o plantio você vai entrar colhendo? Então é importante vocês saberem isso, os dias do ciclo do milho, do milho híbrido. E adaptação ao sistema de produção, o nível tecnológico. Saber de alguma adaptação de um nível tecnológico que aquele milho tem, em questão de adubação, daquele plantio em sentido leste-oeste, levantamento de pragas, algumas espécies de plantas daninhas, ou sistemas de produção de plantio direto, aqueles milhos que respondem melhor a um sistema do plantio direto. Então, saber isso, o nível tecnológico que esse híbrido dispõe de tecnologia, de informações que as empresas devem passar a vocês. E isso são tudo dados realizados em campo, testes, experimentos pelas empresas. Então exigem isso na hora de comprar um milho híbrido. Bom, no próximo slide vemos aqui alguma coisa de regulagem da semeadora. Este é o momento mais importante, com certeza. Não adianta você comprar o melhor híbrido do mercado, o melhor fertilizante, o melhor herbicida, melhor inseticida, se você não tomar esse cuidado no momento do plantio. Esse é um momento muito importante, muito crítico, que deve ser feito em condições de campo, nada de fazer teste em galpões, em cimentos, fazer no campo, em cima da palhada, no caso do plantio direto, ou na terra tombada, numa terra convencional. Então essas devem ser feitas em condições de campo, que é ter uma boa regulagem da plantadora, uma boa regulagem da caída da semente, quantas sementes por metro, o espaçamento, quanto está caindo de fertilizante. Então isso deve ser regulado em campo, ou na palhada de plantio direto, ou em cima de terra tombada, terra gradeada. Então isso é importante vocês saberem que deve ser feito em campo. Tomar cuidado na escolha da chapa e furação. Na escolha da chapa, que tem os buracos de espaçamentos de uma semente para outra. De acordo com a recomendação da população do milho, quantas plantas por hectare. Isso também as empresas devem fornecer a vocês. Esse dado as empresas que dão a vocês. Regular a quantidade de fertilizante, regular a profundidade, saber a profundidade ideal para aquele tipo de solo, para aquela condição de solo que você está entrando com o plantio. E essas operações devem ser a nível de campo no local da lavoura. Então deve ser no local da lavoura, nada de galpão, nada de carreador, nada de um pouco de asfalto, pedregulho, nada. É no campo. Então, fica essa dica a vocês. É no campo a regulagem da plantadora. Bom, como são comercializados? São comercializados em variedades ou híbridos, que é o bom. Então, sempre que forem comprar uma semente de milho, vejam só o híbrido, para vocês não perderem o emprego. Então, o milho híbrido, existem 3 classificações no milho híbrido, que é o duplo, o triplo e o simples. O milho duplo, ele provém
de 4, ele vem de 4 milhos antigos ou 4 variedades antigas. Esses milhos são cruzados, formam 2 casais, vamos dizer. Então cruza-se os avós, cruzando os avós saem os pais, que são os milhos, o híbrido simples, cruza 2 simples, sai o duplo. Então vem numa cadeia de 4 em cima, cruza-se, sai 2, cruza-se esses 2, sai o milho duplo. Então o milho duplo é o milho híbrido mais barato do que os outros 2, tem uma produtividade inferior, mas que às vezes compensa nesse custo, às vezes compensa a sua produção. Então é um milho híbrido no último degrau. Dos 3, é o de menor produção, o mais barato de adquirir a semente. Já o milho triplo, ele vem de 3, ele provém de 3. Forma-se um casal e uma variedade fica solteira. Então cruza-se esse casal, o filho cruza-se com aquele solteiro. Então cruzou esses 2, sai o milho triplo. Então o milho triplo, ele provém de um casal e um solteiro, provém de três variedades, 3 milhos, que é o intermediário ali. Ele não é uma semente nem cara igual ao simples e nem barata igual ao duplo, e nem produz igual ao simples e nem produz igual ao duplo. Ele é um intermediário ali. Já o simples é o top dos milho, do milho híbrido. É o milho que mais produz, o mais caro de adquirir as sementes. O milho simples. Pega-se 2 milhos, 2 variedades de milho, 2 linhagens de milho, agora veio a palavra na cabeça, 2 linhagens, e cruzam-se essas linhagens, e num único cruzamento sai o milho simples. Essas linhagens são milhos antigos, são milhos que a gente fala que foi o milho que Deus fez, do jeito que eles acharam lá na América Central. Essas linhagens são raríssimas. As empresas produtoras e fornecedoras que vendem semente provém dessas linhagens. É uma disputa de mercado muito alto para quem tem qual linhagem. Então, os milhos híbridos vêm de linhagens. Então, voltando, o milho duplo vem de 4 linhagens, formando 2 casais. Desses 2 casais saem 2 pais, cruza-se esses 2 pais, sai um milho duplo. O triplo forma um casal e fica um solteiro. Sai um filho desse casal, cruza com o solteiro, no cruzamento sai um milho triplo. E o simples, sai de 2 linhagens, esse casal cruza, sai o milho híbrido simples. Então, numa escala, num degrau de baixo para cima, primeiro vem o duplo, questão de produção. Segundo vem o triplo. Terceiro, lá em cima no topo, que é o top, o melhor é o simples. Ah, mas o melhor, alguém pode me perguntar, mas o melhor é o simples, então vou comprar o simples. Depende. Depende do quê? Depende da sua capacidade tecnológica, do que você tem em mãos, da sua capacidade tecnológica. Então, o milho, ele vai depender, a escolha do milho vai depender do seu nível de tecnologia. Aquilo que dispõe de tecnologia naquela fazenda ou na propriedade que você trabalha. Então, se você dispõe de várias tecnologias, agricultura de precisão, plantio direto, uma plantadeira a vácuo, cai um fertilizante ideal, uma distância ideal da semente, não varia, não tem perda. Milho simples, híbrido simples, é recomendado. Quando se um produtor não tem lá aquela tecnologia, às vezes falta algum recurso, aquele ano difícil, o triplo é uma boa opção.
por exemplo, produtividade muito alta, boa, e um custo menor na hora de adquirir a semente. Já aquele produtor que um pouco menos do triplo, não tem tanta tecnologia, a sua plantadora é um pouco antiga, não quer gastar muito, é o duplo. Compra o duplo para ele que já está ótimo. Então vocês têm que ter essa noção, essa visão de nem tudo que é melhor às vezes é economicamente viável. Tem que tomar esse cuidado, que às vezes aquilo que é mais barato sai melhor lá na frente, tem uma margem de lucro maior. Então vocês têm que ter essa noção em qual milho adquirir, qual milho híbrido adquirir. Lembrando que o simples é o melhor, o top, e o duplo é o último, num degrau de cima para baixo ele é o último. Então há uma crescente no aumento de números híbridos simples, 40% no mercado. Então aumentou-se 40% no mercado o número de híbridos simples. Já o simples e o triplo aumentou 65%. Eles tomam conta de 105% do mercado, os dois juntos. Com relação ao ciclo, então, os milhos são classificados com relação ao ciclo, em normais, semi-precoce, precoce e super precoce. Então, isso também as empresas que fabricam sementes, que produzem sementes, devem passar essas informações a vocês, que é a questão do ciclo do milho, quantos dias ele leva para completar seu ciclo. Para falar assim agora para vocês, procurem sempre, quando vai plantar soja, comprar sojas, comprar variedades precoces de soja, para você encurtar os dias, encurtar o ciclo da soja, para entrar mais rápido, para entrar inicialmente com o milho safrinha, para ter aquela condição de umidade, as últimas chuvas de fevereiro, março, para ter a condição em campo. E também procurar um milho precoce. Por quê? Para evitar que o milho chegue na sua época de floração e de enchimento dos grãos num período seco, lá em abril, maio. Então, tomar cuidado com isso. De preferência, soja precoce, milho precoce. É o que o pessoal mais usa por aí. Sendo que os milhos precoces, respondem a 64,55%. Então, 64% do mercado, da demanda do mercado, é feito por milho híbrido precoce. Então, só uma expressão em inglês para vocês é o dry down. O que é? É uma característica que o milho tem de velocidade de secagem. É a perda de água pelos grãos após a maturação fisiológica. Então ele matura. O milho que tem um alto dry down, ele consegue secar mais rápido do que um milho com um baixo dry down. Ele atinge condições de colheita mais inicialmente, primeiro, do que um milho com um baixo dry down. Então o milho que chega primeiro, você colhe ele primeiro do que um outro que não tem essa característica. Bom, no próximo slide vem uma densidade de plantio. A população por área. Quantas plantas por hectare? Isso a empresa de sementes deve fornecer essa informação a vocês. Que é devido a cultivar, vai variar da cultivar, e a disponibilidade de água e nutrientes do solo. Cultivares mais precoces, de menor porte e mais eretas permitem o uso de densidades mais elevadas no espaçamento e o espaçamento mais estreito. Então, variedades precoces e eretas têm uma densidade maior, ou seja, mais plantas por hectare, e um espaçamento mais estreito, reduzido. Para híbridos duplos, varia de 45 a 55 o espaçamento, havendo casos de recomendação até 65 mil
é 45 a 55 mil plantas por hectare. Então, os milhos híbridos duplos variam de 45 a 55. E há casos de 65 mil plantas por hectare. Então, essas informações são as empresas que vão fornecer a vocês. Para os híbridos triplo e simples, é frequente densidade de 50 a 60 mil, havendo casos de recomendação de até 80 mil plantas por hectare. A maioria das empresas já estão recomendando densidade de plantio em função da região, da altitude, da época de plantio. Então, algumas empresas que já com avanço em pesquisa, em dados experimentais em campo, estão recomendando os seus milhos já de acordo com a região, tipo de solo, o quanto que chove ali naquela região, a altitude. Então, algumas empresas estão na frente em questão a essas informações para o agricultor. E maior população com os melhores ambientes. Essa é a frase deles. Percebam que o milho, ao decorrer dos anos, ele perdeu tamanho. O milho, para produzir grãos, ele não precisa ter tamanho, ele tem que ter grão. Já o milho para silagem, ele tem que ter tamanho, tem que ter massa, biomassa verde. Já o milho para produção de grãos, ele tem que ter grãos. Então o que importa é o grão. Às vezes vocês vão ver com o milho baixinho, mas que produz muito. Então isso é importante porque tudo que a gente vê para cima, pessoal, é nutrientes extraídos do solo. Tudo que vocês veem não está ali por acaso. Está ali porque a planta absorveu os nutrientes do solo, assimilou dentro da planta os nutrientes, fez as suas funções, as suas devidas funções, que formou aquela massa vegetal que vocês veem. Então, quanto menor o tamanho do milho, menor vai ser também a absorção de nutrientes e tudo mais. Só que a absorção dele volta-se para os grãos. Então, não que vai ser menor a absorção, desculpa, eu falei errado, não que vai ser menor a absorção no solo. Pode ser até a mesma do milho grande ou um pequenininho. Pode ter ser a mesma absorção, a quantidade de nutrientes extraídos no solo. Mas o pequenininho, ele volta as energias, volta os nutrientes para a produção da espiga, volta para a espiga. Já o maior volta para as folhas, que não interessa nesse caso, para grão. Então tenham isso em mente, que o milho pequenininho não é que ele é ruim, que ele não presta. Não, o que importa para nós são as espigas, os grãos. Tendo uma boa produção, ótimo, beleza. Já o milho para silagem tem que ter massa, tem que ter matéria verde, tem que ter biomassa. Então é importante no caso de silagem que o milho seja grande. Então deixei isso claro. A escolha do cultivar, ela considera sua adaptação à região. Ela adapta à região. Considera também a época de plantio mais indicada para cultivar. Então, quanto à época de plantio, vocês entram com plantio cedo, normal, tardio ou safrinha. Quando que é o cedo? O cedo normalmente em agosto e setembro. O normal, o plantio é feito em outubro e novembro, que é o milho primeira safra, aqui no caso nosso, o normal. Já o tardio, em dezembro a janeiro. E o safrinha, que é o que mais plantado, mais usado, mais cultivado no Brasil inteiro, é plantado em fevereiro a março, que é agora. Então estão plantando milho safrinha nesse momento. Na safrinha a densidade é menor. A população, as plantas por mil plantas por hectare é menor, geralmente 20%. Por quê? Questão de umidade, o solo começa a perder a umidade, começa a parar as chuvas. E além do mais, o milho safrinha, na prática, ele não tem
o pessoal, os agricultores não gastam com muita adubação na hora do plantio. Por quê? Porque você já plantou a soja anteriormente, você já adubou a soja anteriormente, você já fez adubação de fósforo, por exemplo, que é um nutriente imóvel no solo, que fica ali onde você coloca o fósforo, ele fica. Então, já tem boa parte dos nutrientes ali. Então, na hora de plantar o milho safrinha, não precisa entrar com tanto fertilizante que precisava no momento da soja. Então, é meio que você já utiliza aquele adubo da soja, você usa para o milho safrinha. Então, é outro benefício do safrinha. O agricultor reduz o gasto com a adubação de plantio. Reduz o gasto no momento do plantio. Além do mais, a soja é fixadora, tem algumas bactérias fixadoras de nitrogênio. Aqueles nódulos nas raízes, que são as bactérias que fixam o nitrogênio, deixam esse nitrogênio, o que é certo para a soja, e alguma parte fica nas raízes. Então, esse nitrogênio depois ele é liberado no solo e o milho safrinha absorve esse nutriente, então já usa esse nutriente. Então, vantagens do milho safrinha são enormes. Estou aqui citando algumas para vocês. Então, essa é uma delas. A redução de custo com fertilizantes no plantio. E quanto ao uso de milho? Quando uso milho, como que usa-se o milho no comércio? Um deles, produção de grãos, produção de silagem, de planta inteira ou de grãos úmidos, produção de milho verde, que são os milhos enlatados, produção de canjica, 6 cultivares de milho pipoca, então pipoca, milho doce, milho ceroso. Então, são essas as finalidades do milho cultivado no país. Maioria, grande parte, são produção de grãos. No próximo slide vemos a textura do grão. Predominância de grãos semiduros e duros no mercado. Materiais dentados são minoria e não são bem aceitos pela indústria. O grão dentado é uma característica desejada e frequente em materiais para a produção de milho verde de silagem. A tolerância ao acalmamento e ao quebramento é importante para lavouras comerciais. Também deve-se levar em consideração aqueles híbridos que acamam ou aqueles milho que tombam, que deixam de ficar no porte ereto e que caem. O que isso dificulta? A colheita. Na hora da colheita, a perda de milho é muita. Então, é importante que tenha milho um porte ereto e que não acamam no final do ciclo, quando eles secam. Nível de tecnologia: 33% das cultivares são recomendadas para o nível tecnológico alto e médio alto. Neste grupo, os híbridos simples modificados ou não, os milhos híbridos geneticamente modificados ou não, os convencionais, representam 86% das opções, enquanto os híbridos triplos, 13,9%. Bom, pessoal, agora aqui no próximo slide, umas características já de velocidade de emergência, empalhamento, peso de 1000 grãos, às vezes tem esses dados aqui, é mais questão de pesquisa. O Stir Green, que é uma palavra em inglês, que é a permanência de verde, stay é ficar, green é verde. Então, a permanência do milho ficar verde, que é a característica da planta de permanecer verde mesmo quando a espiga já se encontra em adiantado estágio de maturação. A tolerância a alguns herbicidas. Bom, aqui no próximo slide mostra a vocês alguns exemplos. Como que as empresas vêm com as informações para vocês, para os agricultores.
Então ela mostra o cultivar dela, o nome do cultivar dela, a empresa fabricante, depois o nível tecnológico daquele milho. Então aqui ó, o A alto, MA médio alto. Então o nível tecnológico que aquele híbrido exige daquele agricultor. Depois o tipo HS híbrido simples, HT híbrido triplo, depois HM híbrido duplo, HD. Então aqui vem o tipo dele, o ciclo, se é semi-precoce, se é precoce, se é super precoce. Enfim, eles trazem todas as informações, densidade de plantio, ó, 55 a 72, acamamento não, um pouco, as regiões de plantio, Goiás, Bahia, Mato Grosso, São Paulo. Então, isso são os dados que as empresas dão a vocês para que vocês tenham um sucesso na escolha do seu milho. Então, bom pessoal, hoje é por isso, hoje vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Qualquer dúvida que ficou aí, entre em contato comigo. Alguns alunos já entraram. É isso aí, continuam. Ficou alguma dúvida, alguma coisa mal esclarecida? Manda um e-mail, perguntem. Meu e-mail é gustavo.lesse@hotmail.com e estou aí para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Obrigado pela atenção, tenham uma boa semana. Até a semana que vem. Tchau.